Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa. Essa é a nossa aula de número 9, vinculada ao curso de Mecânica dos Meios Contínuos, né? Bom, na última aula eu basicamente resolvi aqui com vocês a prova que eu apliquei esse semestre lá na UNB. Então foi uma aula mais de contextualização, de exemplo de aplicação, daquela série de fundamentos de álgebra e cálculo tensorial que começam então a ser introduzidos bem no início de um curso de mecânica dos meios contínuos e que em algum momento assim precisam ser trazidos para a materialidade, né, dos fenômenos que a gente tenta explicar ou descrever ou entender ou se aprofundar em usando esses fundamentos de álgebra e de cálculo tensorial. Na verdade, cara, uma coisa que vocês vão perceber assim desse curso de mecânica dos meios contínuos é que um dos papéis centrais desse tipo de curso é justamente mudar a nossa visão em relação ao nosso olhar para tensores cartesianos. Então, a importância de se entender o que é de fato um tensor cartesiano em grande profundidade, né, numa profundidade muito além daquela de olhar para um tensor de segunda ordem como uma matriz 3x3, em que eu tenho ali um espaço para alocar informações numéricas que podem representar, por exemplo, um comportamento de uma certa variável física. Esse olhar assim ainda um pouco ingênuo que a gente carrega com a gente de um curso de graduação em mecânica dos fluidos, ele é reformulado, ele é retrabalhado, ele é ressignificado aqui no curso de mecânica dos meios contínuos, porque no fundo, ele é muito mais do que isso, assim. E aí, uma parte que eu acho que é muito importante desse curso de mecânica dos meios contínuos é a gente olhar para tudo aquilo que a gente viu em algum curso introdutório de álgebra linear, né, com muito mais profundidade. Eu não sei assim vocês, mas eu, por exemplo, na graduação em engenharia mecânica, eu fui cursar a matéria de introdução à álgebra linear no segundo semestre da faculdade, né, junto com cálculo 2, ainda nem sabia o que era um fluido direito, assim, muito antes dos momentos nos quais iriam aparecer coisas nas quais eu iria utilizar aquilo. Então ficou aquela coisa muito solta e eu sinto que eu não absorvi muito bem na época, com o meu nível de maturidade, esses entendimentos de álgebra linear. Então você vê lá um monte de coisa, tensor isotrópico, né? Na verdade eles chamam de matriz, na verdade, ali, né? Não se usa muito a expressão tensor, mas matriz isotrópica, matriz identidade, aí você vê lá posto, alto valor, alto vetor, e fica aquela coisa assim, tá, eu sei que isso existe, eu sei que isso é uma propriedade bastante abstrata de como matrizes se comportam, mas fica aquela coisa descolada de uma possível aplicação, assim, né? E aqui a mecânica dos meios contínuos, eu acho que assim é um prato cheio para a gente ressignificar esses olhares, né, que até então tínhamos com relação a algumas quantidades, alguns teoremas, algumas ideias, algumas abstrações que são introduzidas para a gente geralmente em contextos de álgebra linear, tá? Então, se eu conseguir pelo menos fazer um pouco isso assim com vocês, eu acho que esse curso já valeu a pena. Porque é um curso muito longo e às vezes eu fico assim pensando sobre quais seriam os melhores recortes possíveis de conteúdos que formariam um curso coeso e razoavelmente bem estruturado de mecânica dos meios contínuos. Porque, na verdade, é muito grande o universo. Então tem que haver um recorte para que isso vire um curso. Né? Tem início, meio, fim, tem um semestre letivo. Eu poderia ficar aqui 200 aulas falando de mecânica dos meios contínuos, porque tem muito assunto. Não vou conseguir, tem um número, né, limitado de aulas, então vou ter que fazer algum tipo de recorte. E aí tem uma parte desse curso que é meio que padrão, que, por exemplo, são as equações de balanço, né, dos princípios físicos fundamentais vistas por uma perspectiva da mecânica dos meios contínuos. Então, equação de balanço de momento linear, equação de conservação da massa, princípio da continuidade, equação da energia, são assuntos sobre os quais eu já falei muito aqui no canal mesmo, em curso de transferência de calor, em curso de mecânica dos fluidos, né? E aí assim, eu vou ficar me repetindo aqui num contexto em que eu tenho tanta coisa interessante para falar, né? Só porque tem que estar lá obrigatoriamente, né? Que eu tenho que falar sobre todas as equações de balanço, energia e tal? Ou será que eu não posso pegar
e tentar fazer um recorte daquilo que é mais não usual, mais diferentão, né, e que cabe dentro daquela temática, para não ficar me repetindo, de repente fazer algum tipo de orientação de estudo de coisas que estão já gravadas no canal, né, para a gente poder fechar direitinho tudo isso. Então eu estou nessa fase ainda, né, de meditar muito sobre esse curso e sobre o andamento dele, mas uma coisa que está ficando clara para mim já é que assim, eu tenho que focar naquilo que eu acho bonito, interessante, diferente, fascinante, que está na ementa e que você não vai ver, por exemplo, no curso de MacFlu 1, MacFlu 2, porque ali a ênfase é outra, tá? E aí pensando nisso, né, eu me empolguei bastante até preparando essas lousas da aula 9, aula de hoje, e da próxima aula também, a aula 10, então estou aqui já com tipo bastante lousa pronta, isso me deu um trabalho gigantesco, assim, então eu estou tendo um trabalho gigante preparando esse curso, então eu espero de coração que vocês apreciem, reconheçam e se dediquem também, assim, né, a esse curso. Então estou com duas lousas já lindas, preparadas, me empolguei estudando isso daqui, porque eu senti que esses assuntos da aula 9 e 10 seriam assuntos realmente bem legais, assim, sabe, do curso. Essa parte inicial ainda, muito de fundamentos, de álgebra tensorial e definição de tensores cartesianos, esse olhar para um tensor cartesiano como uma transformação linear, tudo isso assim, eu confesso que às vezes para mim eu demoro a ficar empolgado, assim, mas eu sei que é importante porque eu estou construindo ali uma base de fundamentos que vai me permitir mais para frente, em algum momento, construir entendimentos mais divertidos, mais interessantes. E eu acho que agora está chegando uma fase legal do curso, tá? Eu estou empolgado, então espero também que se empolguem junto comigo nessa parte em que eu vou falar sobre os invariantes de um tensor, eu vou falar sobre autovalores e autovetores, eu vou falar sobre um teorema maravilhoso, lindo, chamado Teorema de Cayley-Hamilton, que vai revelar uma característica, uma propriedade muito inesperada de tensores de segunda ordem e que vai ter assim aplicações filosóficas nessa parte de modelos constitutivos de meios contínuos. Então vai me permitir fazer já um gancho com uma outra parte já que eu acho interessante e fascinante, que é essa parte de olhar para a natureza filosófica das equações constitutivas, né, que está ali também muito próxima dessa parte final das equações de balanço, porque vai entrar com o modelo de fechamento. Então a gente vai começar a chegar, assim, eu acho, daqui para frente, em possibilidades mais interessantes, assim. E aí eu não sei, galera, assim, os caminhos são vários. Eu vou tentar, assim, sentindo, né, no meu coração aquilo que eu acho que é mais interessante, mais bonito, para poder fazer esse recorte, já pedindo desculpas, assim, de antemão, talvez por uma possível não completude daquilo que eu gostaria de trazer num curso de mecânica dos meios contínuos por conta de calendário acadêmico, por conta de exaustão física e mental, por conta de estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo e de ter que fechar tudo isso daqui num conteúdo assim legal para mim, mas numa escala de tempo já definida, não por mim, né, mas pela minha instituição. Então vamos ao que interessa, vamos à aula de hoje, vamos falar sobre os invariantes de um tensor. Então eu vou trazer aqui uma definição inicial daquilo que eu chamo de invariantes, algo que não varia, que está vinculado ao tensor, que para a gente vão ser quantidades escalares, números, vinculadas a um tensor. Então cada tensor, assim, ele tem números específicos que estão vinculados a eles, que eu vou chamar de invariantes, e essas quantidades elas são de fato então invariantes com relação à transformação homogênea, aquela transformação de translação e rotação de eixo que a gente viu, que a gente consegue aplicar ela ou aplicá-la melhor assim por meio da utilização do tensor ortogonal, né? Esses invariantes eles possuem aplicações na descrição de modelos constitutivos de materiais isotrópicos. Então, interessante que eu já estou aqui definindo que essas quantidades escalares meio místicas que estão vinculadas a um tensor e que não variam com relação a essa transformação mais geral, que é a transformação homogênea, que esses caras possuem aplicações em modelos constitutivos de materiais isotrópicos. Isotrópicos são aqueles materiais cujas propriedades não variam com relação às direções do espaço. A madeira é um material anisotrópico, né? Porque tem fibras. A picanha que você come aí, infelizmente, matando um irmãozinho boi,
né? Ela tem fibras também, né, em direções específicas. Então para aqueles que comem animais, tem uma direção ali na qual o esforço que você vai fazer com a faca ele vai ser diferente, porque o material também é anisotrópico. Tá? Bom, de um modo geral, esses coeficientes eles estão vinculados a propriedades mecânicas de materiais. Né? Ou seja, as propriedades de um material elas podem ser expressas, e eu vou aqui dar um zoom, por meio dessa relação mais geral. Inclusive o seguinte, galera, um parênteses aqui, né? Essa coisa de uma lousa meio que pré-pronta, em que eu tenho que dar um zoom e aqui falo sobre o que está aqui, depois eu dou um zoom para o outro lado e falo ali, isso exige também, eu acho, um approach de vocês na hora que estiver fazendo esse curso, de talvez pausar, copiar. É importante que você tenha um caderno, tá? Você tem que ter um caderno, assim, eu acho que é uma coisa fundamental. Né? Esse aqui é um curso de pós-graduação, esse aqui não é um vídeo do Felipe Neto falando qualquer tipo de aleatoriedade, né? Assim, isso aqui é uma aula de um curso de pós-graduação em ciências mecânicas. Então, assim, é importante que você tenha um caderno e você anote isso para que você consiga se situar na aula. Se tiver que pausar, pausa, não tem problema nenhum, tá? Então, isso aqui é um parênteses que eu acho que é importante. Pois bem, o que eu quero focar aqui, nesse campo de visão, é que um coeficiente material, por exemplo, uma viscosidade, se eu estiver falando de um fluido, né, newtoniano viscoso, que é um material isotrópico, né, o único caso, quer dizer, o único caso não, na verdade, na mecânica dos fluidos tem mais de alguns exemplos, mas alguns outros casos nos quais a viscosidade, por exemplo, de um fluido seria não isotrópica, seria, por exemplo, num contexto ou de fluidos viscoelásticos, que são, na verdade, soluções nas quais você adiciona polímeros ali de alto peso molecular na microestrutura, e esses caras têm uma elasticidade, porque são fibras, né, que num arranjo assim, em equilíbrio estático, ou seja, em que o fluido está parado ali, o próprio movimento browniano das moléculas do líquido na superfície das fibras geram uma configuração que a gente chama de random coil, né, em que elas ficam meio que assim amaranhadas, e aí quando você tem um escoamento elas estiram. Então tem alguma coisa ali no fluido, no caso de um fluido viscoelástico, de uma solução polimérica, na qual você tem um comportamento diferente numa direção, na direção do flow, devido a esse estiramento que seria uma anisotropia do material. Esse é um exemplo no qual você poderia ter uma viscosidade não isotrópica, né, em fluidos viscoelásticos. Outro exemplo legal é fluidos magnéticos. Se tiver um fluido magnético sem campo aplicado, né, as partículas magnéticas elas ficam ali meio que como se fossem moléculas de um gás, em que elas vão para cá, porque o movimento browniano ele vai randomizando essa configuração. Por mais que elas possam formar agregados, né, dipolos e tal, em termos médios, na ausência de um campo externo, isso não acontece. Aí você aplica um campo externo, as partículas se alinham ali, pá, formam cadeias, long chains, e aí você vai cisalhar esse cara, e aí se você cisalha assim, ou assim, ou assim, dependendo do plano de cisalhamento, você pode medir uma viscosidade ou outra, assim, porque agora você tem alguma coisa ali, claramente não isotrópica, então são dois exemplos bem legais, assim, nos quais você teria, sei lá, uma propriedade material não isotrópica, tá? Mas de um modo geral, para os nossos contextos, McFlu, esses caras são isotrópicos. Então, uma viscosidade, por exemplo, ela seria a função de três caras misteriosos, o primeiro, o segundo e o terceiro invariante de um tensor A. Primeira coisa, quem seria esse tensor A? Estou falando de uma propriedade do material. Então, aqui para a gente entender como que esse tensor vai estar representando alguma quantidade física que se vincula com uma propriedade do material, que é função de quantidades invariantes desse tensor, se a gente estivesse pensando, por exemplo, em viscosidade, como sendo o coeficiente material, né, esse tensor A seria então o tensor taxa de deformação para um fluido, ou um tensor deformação se eu estivesse num contexto de sólidos elásticos. Tá? Então, tanto é que assim, a gente aqui na mecânica dos meios contínuos, a gente não tem preconceito com a mecânica dos sólidos. Tá? A gente tem respeito pela galera de Maxwell, por mais que existam às vezes, assim, cara, essas bobeirinhas assim, né, cara, de galera, vamos falar que Maxwell é mais legal que McFlu, e essas piadinhas internas, assim, a mecânica dos meios contínuos ela é muito democrática, assim, ela não tem preconceito com coleguinha que não é de fluidos, né? Apesar do coleguinha de fluidos achar que fluidos realmente é mais legal, assim, do que sólidos, mas tem a sua beleza, né? E os meus colegas de mecânica dos sólidos, materiais, certamente saberão reconhecer melhor do que eu, mas nesse contexto de mecânica dos sólidos, né, em sólidos elásticos, em regimes de deformação não plástica e tal, a galera usa muito um tensor de deformação, que seria o gradiente, a parte simétrica, perdão, do gradiente do deslocamento, né, relativo ali,
Porque um sólido elástico, ele tem uma coisa que fluidos não tem, cara. Ele tem memória, ele lembra das coisas, velho. O bicho tem a memória melhor que a nossa, assim, saca? Então se você pega, por exemplo, um sólido e você estica e você para de esticar, ele vai querer voltar para como ele estava antes. Ele pode até se deformar, mas depois ele meio que volta, se ele estiver naquele regime, né, de deformação elástica. Então, essa memória permite que você defina assim deformações, porque tem um estado inicial. Em fluido é difícil, então em fluido a gente fala em gradiente de velocidade, que seriam taxas de deformação. Então, se a gente está mexendo com fluidos, esse tensor que carrega informações que são valiosas para a gente e que vai ter invariantes vinculados a ele, que são quantidades escalares e que são três. Ele seria o tensor cujos invariantes iriam entrar aqui na dependência funcional de um coeficiente material vinculado a esse material isotrópico, uma viscosidade, por exemplo, tá? Então, quem são, cara, esses invariantes? Primeiro eu vou assim apresentar para vocês esses caras, e aqui vai ser uma coisa assim, não tem muita revolução aqui, deixa eu dar um zoom aqui só para apresentar mesmo. Então, o primeiro invariante de um tensor está aqui apresentado, o 1 romano subíndice A é o traço do tensor, que em notação inicial é A e I. Então o primeiro invariante é o traço, tá? A soma dos termos da diagonal e tal, você aprendeu isso em introdução à álgebra linear. Então se A e J são componentes de um tensor cartesiano de ordem 2, então obedecem à lei de transformação. Eu estou fazendo assim porque eu estou lendo, talvez não seja o melhor assim para vocês acompanharem, deixa eu colocar aqui assim, quem tiver. Então, se a gente tem esse cara sendo um tensor de segunda ordem, cartesiano, ele vai obedecer essa lei de transformação que usa o tensor ortogonal. Deixa eu dar um zoom aqui na lei de transformação. Eu teria AIJ igual a QIP QJQ APQ. Então aqui lembra que é o QQ dot dot A. Né? A gente tem que usar o dot dot para fazer a lei de transformação aí desses caras, tá? E aí se eu for pegar o A e I, que é o traço do tensor, isso, né, quando eu escrevo, então, o meu tensor A num sistema de referência linha que sofreu uma rotação de eixo, e essa rotação de eixo ela é expressada por meio do tensor ortogonal, tá? Então, esse cara sendo um tensor ortogonal de segunda ordem, ou seja, ele tem uma objetividade, o traço dele, que seria A e I, basta que eu pegue J e faça J virar I. Quando eu faço isso, eu vou ter no meu segundo Q, deixa eu pegar aqui uma canetinha que eu vou circulando, vou ter que nesse cara aqui, ó, o que era J virou I, então JQ virou IQ. Que grossura dessa borda, nem precisava. Mas enfim, esse cara então é delta PQ, eu contraio o índice, né, porque Q escalar Q transposto, a gente já viu que isso aqui é o tensor identidade. Essa é, na verdade, a relação de ortogonalidade, né? Um tensor ortogonal, ele é interessante porque o seu transposto é igual à sua inversa. Isso é uma coisa fascinante porque a gente vai ver na próxima aula que inverter matriz é um negócio muito trabalhoso. Tem que inventar um negócio chamado tensor adjunto, tensor cofator, uma doideira toda assim. E no caso do tensor ortogonal, a inversa é transposta, é a coisa mais simples. Então essa relação de ortogonalidade leva ao fato de que Q dot Q transposto é o tensor identidade. Aqui delta PQ, você contrai os índices, você vai provar que AI' é igual a APP, ou seja, o traço de um tensor, ele continua tendo o mesmo valor quando esse tensor é escrito num outro tipo de sistema de referência de coordenadas que sofreu uma rotação de eixo. Então esse cara realmente é um invariante no sentido da palavra. O primeiro invariante é o traço. Tá, temos mais dois, o segundo e o terceiro. Então o segundo invariante eu vou apresentar aqui em termos de algumas manipulações. Bom, se eu fosse pegar e calcular um tensor A ao quadrado, isso seria A dot A. Tá? Então as componentes desse cara de A ao quadrado seriam A e K, AKJ, esse aqui é A dot A. Isso é um tensor tipo C e J, porque tem dois índices livres. O traço de A ao quadrado é C e I. Então o que é I vira J, isso vai ser A e K, AKI. Bom, então o traço de A ao quadrado é um escalar. E você vai ver o seguinte, que no caso de A, eu já vou pular para a terceira linha aqui, no caso de A
ser igual a transposto, ou seja, se A fosse simétrico, esse AJ, AJI, que a gente viu que é o traço de A ao quadrado, ele é AJ, AIJ, que é A dot dot A. Então, o traço de A ao quadrado para A simétrico é igual a A dot dot A. Tá? E aí, o segundo invariante, ele é definido da seguinte maneira. Metade do traço de A ao quadrado menos o traço de, abre parênteses, A ao quadrado. Então, uma coisa é o traço de A, tudo isso elevado ao quadrado. Outra coisa é o traço do tensor A ao quadrado. São coisas diferentes. Essa diferença dividido por 2 é o nosso segundo invariante, que em notação indicial poderia então ser representado como sendo AII, AJJ, isso aqui é o traço de A vezes o traço de A, então traço de A ao quadrado, menos AIJ, AJI, que é o traço de A ao quadrado, tá? Se o meu tensor A for simétrico, esse traço de A ao quadrado é igual a A dot dot A, eu teria esse cara como sendo o segundo invariante. Então, beleza, temos aqui o segundo invariante de um tensor. E o terceiro invariante, vamos lá, esse também é bastante interessante. Eu estou aqui, por enquanto, apresentando essa novidade de que um tensor de segunda ordem possui coisas já meio que vinculadas a ele. Ele já nasce com essas coisas junto, assim, esses invariantes, né, e que eles estão associados por enquanto ao traço, basicamente, né? E traços de tensores ao quadrado e combinações disso, o primeiro e o segundo. E o terceiro é um pouquinho mais complicadinho. O terceiro invariante, vamos aqui então apresentá-lo. Bom, eu comecei apresentando o segundo invariante, definindo o que seria o A escalar A, que é o A ao quadrado. Para o terceiro, eu vou definir o tensor ao cubo. Então, A ao cubo é igual a ao quadrado escalar A, esse cara, então, que eu chamo de A ao cubo. E aí as componentes, né, IJ de A ao cubo seriam AIK, AKM, AMJ. Repara que isso aqui é uma coisa meio algorítmica, né? K com K, M com M, todo mundo repetido, né? Aí sobrou I, sobrou J. Então esse aqui é um tensor de segunda ordem, que na verdade é o tensor A ao cubo. As potências de um tensor, elas têm a mesma ordem tensorial do tensor. Então A ao quadrado, A ao cubo, A à quarta, A à quinta, A à sexta, A à oitava, tudo é tensor de segunda ordem, se A for um tensor de segunda ordem, tá? Então o traço de A ao cubo basta fazer I virar J, perdão. Então vai ficar AIK, AKM... O que eu tô fazendo, meu pai? Achei que eu tava com... parecendo as crianças borrando o quadro, cara. Eu achei que eu tava com a paradinha aqui aberta, foi mal, galera. Bom, então o traço de A ao cubo vai ser AIK, AKM, AMI. Esse cara a gente sabe que é um escalar. E a gente define então o invariante, o terceiro invariante. Definimos então o terceiro invariante de A como sendo esse maluco aqui. Esse cara aí, velho. Uma combinação, né? Um sexto aqui, ele tá somando algumas parcelas que dependem do traço de A ao cubo, do traço de A ao cubo, olha como a pausa aqui é importante, do traço de A ao quadrado e do traço de A. Tá, então esse cara seria o traço de A, tudo isso elevado ao cubo, mais duas vezes o traço de A ao cubo. Então, até que parece com o segundo invariante, mas em termos de potência de 3, mas ele também combina coisas que estão nos outros dois invariantes, como o traço de A ao quadrado. Aqui não é o traço de A, tudo isso ao quadrado, é o traço do tensor ao quadrado, vezes o traço de A. Então esse aqui é o terceiro invariante, beleza? Por enquanto, assim, não tem nenhuma física, mas já tem um dever de casa. Porque quando tá vermelhinho aqui é para casa, galera. Então quando tá vermelhinho aqui já em negrito, a tarefa é de vocês, porque não pode ser só minha o trabalho, senão ninguém aprende nada. A gente tem que dividir tarefa. E acaba que no fundo todo mundo aprende, inclusive eu também. Por isso que dar aula é um negócio realmente fascinante, incrível. Pena que não é valorizado, mas enfim. Bom, para casa, mostra que o determinante de A, então essa quantidade tão importante que a gente já ouviu falar sobre várias vezes em cursos de álgebra linear, prove que esse determinante equivale ao terceiro invariante, ou seja, aqui nessa confusão de traço de A ao cubo e tal, prove que isso é o determinante de A. E determinante é um negócio que tu já viu, velho. A palavra diz determinante. O bagulho é importante, né, velho? É determinante. A palavra já puxa, assim, para o fato de que é uma quantidade importante, né? E a gente está falando que o determinante é um dos invariantes desse tensor, né? Então, o
que esses caras representam, aonde isso se encaixa, por que isso é importante, né? Só para a gente dar um exemplo, então, de aplicação, de onde esses caras aparecem, porque a ordem da minha aula, na verdade, eu vou usar esses invariantes para ver a relação deles com os autovalores e autovetores de um tensor, e depois eu vou usar tudo isso para demonstrar o teorema de Cayley-Hamilton, que é uma coisa que eu acho muito bonita, e por isso que eu tô agora empolgado com essas aulas, porque quando eu acho bonito o negócio, eu me empolgo. Quando eu tô sentindo que eu tô falando assim só porque é importante a galera ter essa base, às vezes eu tenho dificuldade de me empolgar. Assim, é uma coisa que eu... Ainda mais nesse contexto, né, de gravar a aula, que você não tem a turma, assim, eu tenho sentido muita falta, assim, sabe? Tipo, de uma turma cheia, assim. Eu tô passando por uma fase difícil ali na UNB, nesse pós-pandemia, na qual a gente tá com turmas muito pequenininhas, parece que a galera desistiu de fazer faculdade. Eu tô meio, assim, assustado, para falar a verdade, com o que tá acontecendo, pelo menos... Espero que seja um fenômeno local no meu departamento, sei lá, mas eu tenho dado aula para 10 pessoas. Eu acho triste, assim, eu queria dar aula para 80, sabe? Para 100, saca? Não sei se eu sou tipo meio megalomaníaco, mas eu tive já uma fase em que na Unicamp eu dava aula para 80 e eu achava mó barato, achava mó legal, tinha uma interação massa com a turma, né? Você tem uma troca ali de energia que é, pô, é muito potente, assim, então já não tô nesse esquema, já tô numa fase meio deprê, assim, da minha condição de trabalho, e aí você vem aqui gravar um negócio e ainda é um assunto assim que você sabe que tá falando ali mais porque é importante formar uma base, é difícil para eu me empolgar. Quando chega nesse lance assim que eu falo, caralho, isso aqui é legal, aí eu me empolgo. Aí eu tô gravando a aula, não é pra vocês, não, é pra mim mesmo. É porque eu tô me divertindo fazendo isso. E é um efeito colateral, é que vai ficar uma aula boa, e vocês vão também gostar dela, talvez, e vão aprender. Então é tudo efeito colateral, porque o foco principal é eu me divertir. Quando você dá a mesma matéria por 1000 anos, e tem que dar a mesma coisa, tem um transporte de reinos, desenhar um quadradinho e tal, vai ficando muito difícil, assim, você se empolgar, saca? E aí você começa a dar muita energia e não recebe tanto em troca, aí fica difícil. Por isso que, assim, eu ainda sinto que a gravação desse curso aqui é um ato de resistência, assim, saca? Eu tá fazendo isso, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Às vezes eu não sei por que existe esse canal, assim, não sei direito, assim, sabe? Isso é um grande delírio meu, assim, mas enfim. Pelo menos estou me sentindo bem de estar falando desses invariantes do tensor, porque isso aqui é muito bonito. Mas antes de sair e falar de autovalores, vetores, eu quero fazer uma pausa para mostrar um exemplo de aplicação desses invariantes na mecânica dos fluidos, que é o que a gente chama de fluido de Revealing-Eriksson, que é esse cara aqui. Na verdade, é uma representação do que seria um fluido de Revealing-Eriksson. Tá? Isso é um lance que tu não vê em MacFlu. Porque, na verdade, é altamente filosófico. E aí, isso às vezes a galera demora a entender por que existe isso, sabe? Então, vamos tentar dar uma esmiuçada aqui no que eu estou querendo dizer como representação de um fluido de Revealing-Eriksson. Essa palavra representação ela é importante. Então, assim, no caso mais geral de um fluido newtoniano generalizado, deu um zoom muito grande, cara. Pronto. Então, se a gente tem um fluido newtoniano generalizado, a frase é, no caso mais geral de um fluido newtoniano generalizado, temos essa representação da parcela deviatórica, a gente ainda vai definir o que seria isso, mas só para introduzir essa palavra bonita, da parcela deviatórica do tensor de tensões. Que coisa linda, cara. Que representa as tensões tangenciais às quais um fluido estaria submetido. Essa parcela, nos nossos modelos de fluido newtoniano, viscoso, tensor de Navier-Stokes, né, a gente tem 2 eta d. Esse eta seria a viscosidade dinâmica de cisalhamento do fluido, e ele seria a função de um gama ponto, que seria o que a gente define como taxa de cisalhamento, num curso de mecânica dos fluidos 1 ainda. Esse tensor dele é a parte simétrica do gradiente de velocidade, né, o tensor taxa de deformação. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um simple shear, né, um sistema de eixos E2, E1, e estou cisalhando aqui uma placa e tal, aplicando uma tensão tangencial tal, 2,1, no plano perpendicular ao eixo E2, na direção E1, se eu faço essa tensão, né, eu vou conseguir relacionar essa tensão juntamente com essa taxa de cisalhamento, que representa essa derivada da componente de velocidade na direção do flow, com relação à direção normal ao flow, né? Isso vai estar associado a uma taxa com a qual essas partículas fluidas vão se deformar ali dentro
durante esse processo de cisalhamento, isso vai estar também associado à vorticidade local do fluido, porque para que isso aconteça tem que haver uma rotação desse líquido, desse gás, desse fluido entre essas placas, e a gente vai linkar essa tensão com essa taxa de deformação por meio da lei da viscosidade de Newton, né? Tal igual a... Eu pus isso aqui, eu nem sei se eu pus isso aqui, mas enfim, a gente vai linkar esses dois caras por meio da lei da viscosidade de Newton, esses dois caras que estão circulados aqui em vermelho, a tensão e o gama ponto, e vai ter uma constante ali de proporcionalidade e tal, que é a viscosidade do fluido. Pois bem, na aula número 7, na qual eu falei de tensores isotrópicos e eu falei da representação mais geral de um tensor isotrópico de quarta ordem, que é o tensor, o teorema de Cauchy-Will, e falei que esse teorema de Cauchy-Will seria importante porque a gente poderia utilizá-lo no processo dedutivo que sai da lei da viscosidade de Newton e chega em Navier-Stokes. Lembra que eu falei isso? Então, existe então um processo argumentativo que sai dessa ligação ainda muito direta entre a tensão cisalhante nesse plano, nessa direção específica e o gama ponto, e essa representação mais geral 2 eta d já num contexto tensorial. Isso a gente consegue chegar, né, e inclusive prova-se que esse tensor é objetivo. Pois bem, eu poderia representar aqui esse gama ponto agora de uma maneira muito especial, muito geral, muito chique, muito massa, velho, usando o tensor D, que é a seguinte. Vamos comigo. Se eu faço D dot dot D, esse cara vai ser DJ, DJ. Meu Deus, não era isso? Era isso que eu queria. Agora, DJ é metade de DVJ dxi mais DVI dxj. É a parte simétrica do tensor gradiente de velocidade, é a metade do grade de V, que é esse primeiro cara, mais o grade de V transposto, que é esse segundo cara. Então isso aqui seria DJ. Então se eu faço DJ, DJ, que é D dot dot D, usando quem é DJ, o tensor taxa de deformação, eu vou ter 1/4, olha que brisa, dvj dxi ao quadrado, mais dvi dxj ao quadrado, mais 2 vezes esse produto. É uma soma de termos ao quadrado, e aqui ficou 1/4 porque era 1/2 ao quadrado. Beleza? Agora, no caso particular de um cisalhamento simples, o gama ponto é dv1 dx2. E todas as demais derivadas espaciais da velocidade são nulas. Então, no caso particular de um simple shear, desses termos todos que estão aqui, eu tenho dvj dxi. O único que vai sobrar vai ser o dv1 dx2. Aqui também, dv1 dx2. Aqui nesse produto vai dar zero, porque quando um for dv1 dx2, que é o cara que é não nulo, o outro vai ser dv2 dx1, que já é nulo. Então não sobra ninguém. Então vai sobrar dv1 dx2 ao quadrado, mais ele mesmo, dividido por 4. Isso vai dar 1/2 de dv1 dx2 ao quadrado, que é gama ponto ao quadrado. Então, como esse cara aqui, eu acho isso aqui muito legal, galera. Como esse cara aqui é o gama ponto, já, eu posso isolar ele e falar que no fundo, o gama ponto vai ser então 2 vezes d dot dot d elevado ao meio. E essa é a representação para um fluido, que a gente seria fluido de Rivlin-Eriksson, de como eu estou lidando com o gama ponto. Ao invés de definir um gama ponto num contexto, como que eu posso dizer assim, já restrito de um simple shear, eu pego e sei que num simple shear teria que dar isso. Agora, no caso em que eu sei que teria que dar isso, eu provo que isso, esse gama ponto, ele é igual a 2d dot dot d elevado ao meio. D é um cara muito mais geral. É um tensor de segunda ordem, taxa de deformação. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é, para falar que estamos usando uma representação de Rivlin-Eriksson para um fluido newtoniano generalizado, é expressar que a minha relação ali constitutiva, que eu tenho tal igual a 2 eta de gama ponto d, sendo o gama ponto 2d dot dot d a meio, e como d é igual a d transposto, e a gente já viu lá em cima que d dot dot d é igual ao traço
de D ao quadrado, quando a gente apresentou o nosso segundo invariante, então esse D dot dot D, que aparece como sendo um cara que está relacionado ao gama ponto, ele é o traço de D ao quadrado. O que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui eu estou demonstrando de novo esse cara. Gama ponto, que é 2D dot dot D, elevado a meio, vai ser igual a 2 vezes traço de D ao quadrado, D dot D, elevado a meio. E aí, quando eu olho para o meu segundo invariante, que eu defini, o segundo invariante de D seria metade do traço de D ao quadrado, menos o traço de D ao quadrado. Que isso, meu pai? Tudo errado? Beleza. Então eu poderia falar que o traço de D ao quadrado, esse cara que aparece aqui, ele vai ser igual ao traço de D ao quadrado, que é esse cara que aparece aqui, que é o primeiro invariante de D ao quadrado, que é o traço, menos 2 vezes o segundo invariante. Daqui eu consigo isolar as coisas, então represento, no final das contas, meu gama ponto, que estava aqui como sendo 2 vezes o traço de D dot D, já vi que traço de D dot D é o primeiro invariante ao quadrado menos o segundo, eu consigo no final representar o meu gama ponto em termos do primeiro invariante e do segundo invariante do tensor taxa de deformação, e aí isso fecha aquela ideia que eu pus lá no começo da aula, de que esses invariantes são propriedades vinculadas a um tensor e que estão aqui, ó, associadas à representação de coeficientes materiais vinculados a um material isotrópico. A gente já viu que um fluido newtoniano viscoso generalizado, quando escrito em termos da representação de Revealing-Erikson, para que eu expresse quem seria o meu gama ponto, que é o cara que entra na dependência funcional desse coeficiente material, a viscosidade, num caso mais geral, do que a gente chama de fluido newtoniano generalizado. Esse gama ponto, ele é função do primeiro e do segundo invariante do tensor taxa de deformação. Então isso fecha essa ideia. Até aqui, já sabemos então que existem invariantes, são 3, vinculados a qualquer tensor cartesiano de segunda ordem, que esses caras entram na dependência funcional de coeficientes materiais que representam propriedades de meios contínuos isotrópicos, e a gente viu que isso parece ser verdade no exemplo de aplicação de um fluido newtoniano generalizado quando utilizamos essa representação de Revealing-Erikson, beleza? Maravilha, então vamos agora para a segunda parte da aula, na qual falarei de autovalores e autovetores de um tensor. Foi importante, galera, eu ter assim definido esses invariantes antes de falar isso, porque vocês verão aqui que a primeira definição que eu vou dar para falar de autovalor, ela já vai implicar o uso dos 3 invariantes desse tensor. Então, a frase que começa esse trecho da aula é a seguinte, é uma definição que fala que um número, cadê minha caneta? Um número lambda, ele vai ser um autovalor de um tensor A, se e somente se esse cara for uma raiz da seguinte equação cúbica, que eu vou chamar de polinômio característico de A. Então agora vocês estão descobrindo que esses tensores cartesianos eles têm mais coisas misteriosas. Além de terem invariantes, eles têm uma equação, um polinômio característico deles próprios que usa esses invariantes. Então existe uma equação de terceiro grau, olha que doideira, terceiro grau, para lambda, que é um número que vai ser chamado de autovalor do tensor, que usa como coeficientes os 3 invariantes do tensor. Olha que doideira. Então, lambda ao cubo menos o primeiro invariante do tensor A, vezes lambda ao quadrado, mais o segundo invariante de A vezes lambda, menos o terceiro invariante de A, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é uma equação de terceiro grau, é um polinômio característico do tensor A, que utiliza esses 3 invariantes, cujas raízes serão os autovalores do tensor A.
Que doideira. Em seguida, vamos para a segunda definição para que eu chegue na ideia de autovetor, que é um outro cara que vai estar relacionado aos autovalores, mas vai ser uma outra parada muito louca. Então essa definição 2, ela começa lembrando algo que já sabemos. Sabemos o quê? Que A é uma transformação linear de V em V, ou seja, um tensor cartesiano de segunda ordem é uma transformação linear que leva vetores, que transforma vetores em vetores, melhor assim, tá? Então, a gente pode falar que A dot um vetor V qualquer vai ser um vetor, vai estar habitando este mesmo espaço ideativo platônico que eu chamo de espaço vetorial. Tá? Então, quando A dot V é colinear com o V, então na mesma direção, então quando eu aplico uma transformação linear usando um tensor cartesiano de segunda ordem em cima de um vetor V e levo esse vetor resultante para alguma outra direção, mudo a magnitude, sei lá, transformo esse vetor, mas mantendo a sua identidade de vetor, né, dentro desse mesmo espaço vetorial, e esse vetor resultante é colinear com V, aí já é um caso mais particular ainda, alguma coisa interessante vai acontecer. Quando isso acontece, esse vetor V, ele é um autovetor de A. E esse número lambda, que é essa constante de proporcionalidade associada ao vetor V, é um alto valor de A. Então vamos voltar aqui e falar sobre isso de novo algumas vezes, porque eu acho que foi muita informação e a gente tem que tentar extrair aqui a profundidade que a gente conseguir disso daqui. Estou falando o seguinte, vamos lá. Quando eu aplico um tensor de segunda ordem sobre um vetor, eu estou fazendo uma transformação. Eu estou mudando alguma coisa. Eu estou pegando esse vetor e transformando ele em um outro vetor, porque essa transformação linear que transforma vetores em vetores é a definição do que chamamos de tensores cartesianos de segunda ordem. Massa. Esse vetor transformado, quando ele está colinear com o vetor original, ele estava de um jeito, e depois da transformação ele mantém a sua direção, mas ele de repente esticou alguma coisa, esse cara então é um autovetor de A. E esse coeficiente, que vai falar quanto que esse cara esticou ou comprimiu, mantendo a sua direção, porque ele é um autovetor, é um alto valor de A. Beleza? Eu coloquei aqui uma figurinha para tentar dar um exemplo melhor disso aqui, da Mona Lisa. Eu peguei isso aqui até do Wikipedia, assim, para tentar enxergar melhor isso acontecendo, assim, tá? Então, escrevi o seguinte aqui. Sabemos já que um tensor cartesiano de segunda ordem pode ser interpretado como uma transformação linear que transforma vetores em vetores. No caso particular em que essa transformação, então, esse é um caso particular, em que essa transformação leva simplesmente a um aumento, aqui seria aumento ou diminuição, tá? Mas não vai caber aqui diminuição. Então, assim, tá aqui a minha errata, um aumento ou diminuição da magnitude de um vetor V, ou seja, sem mudança de direção, por um fator de escala lambda. Dizemos que V é um autovetor de A e lambda é o alto valor principal de A. Então aqui um exemplo dessa figurinha. Eu tenho aqui um par de vetores bem no centro da figura da Mona Lisa. E aí, o vetor vermelho e o vetor verde. Se eu aplico uma transformação linear em cima desses caras, usando algum tipo de tensor rotação, etc., que vai fazer com que eu tenha meio que um cisalhamento assim na Mona Lisa, nessa figura, nos pontos que representam ela, essa setinha aqui vermelha, que é um vetor ali que pertence a esse espaço vetorial, a esse elemento
é esse conjunto particular do espaço vetorial que representa os vetores que cabem nessa grade ortogonal sobre a Mona Lisa. Então eu peguei um par, o vermelho e o azul. Esse vermelho aqui ele mudou direção. Então esse cara não é autovetor do tensor que foi utilizado para fazer essa transformação. Beleza? Agora, perdão, o azulzinho, eu me empolgo tanto que eu engasgo. O azulzinho, cara, ele manteve a sua direção, ele dá uma esticadinha assim. Então o azulzinho é um autovetor do tensor associado à transformação que levou a Mona Lisa de estar assim para ela ficar meio tortinha, beleza? Um exemplo simples aqui, por exemplo, o tensor identidade, se eu faço I dot V, né, e aplico essa relação lambda dot V, fica muito fácil perceber que lambda igual a 1 é o autovalor principal do tensor identidade. Então esse tensor assim já tem um cara que é o 1, é identidade. Então até é bonito isso, assim, na verdade, porque, poxa, um tensor assim, identidade, né, a gente sempre associa a palavra identidade ao número 1, cara. E aí esse cara tem 9 elementos. Claro, tem 1 e tem 0. Mas é bonito quando você percebe que o alto valor principal desse cara é o próprio número 1. Entende? Porque agora você tem um número, né? Que está vinculado àquele tensor. E parece que é um número importante. Porque todo, assim, é legal. Você vai ver que, tipo, todo tensor tem coisas muito próprias. Ele tem variantes, tem autovalores, né? Ele tem autovetores. Então, assim, tem muita coisa, cara. Ele é muito mais do que um espaço para você alocar informações. E a gente vai, então, ampliando o nosso entendimento de tensores cartesianos aqui na mecânica dos meios contínuos. E o mais bonito é que, assim, em algum momento a gente vai começar a ver como que se aplica mesmo, assim, saca? Em modelos constitutivos, em mecânica dos fluidos, em mecânica dos sólidos. Então, é um curso que ele tem a sua beleza, o seu encanto, tá? Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre autovalores e autovetores. Eu quero agora mostrar que esses caras, por incrível que pareça, assim, essa equação característica aqui, né, que aparece, que a gente sabe que, sei lá, os invariantes de um tensor vão estar associados aos autovalores, por incrível que pareça, essa definição mais simplesinha de que um tensor é uma transformação linear, junto com muito pouca coisa, ela já é suficiente para a gente chegar nessa equação 1, assim, já em termos dos invariantes. Olha que legal o que eu vou então apresentar para vocês. Dessa equação 2, que é a equação que define, né, o que é um alto valor em um autovetor, perdão, A dot V, tensor A de segunda ordem dot V igual a lambda V, essa é a equação 2, se a gente escreve ela em notação inicial, então A dot V igual a lambda V, esse cara vai ser isso daqui, ó. Vamos parar aqui um pouquinho. A dot V, esse cara vai ser a IJVJ, igual a lambda V, então lambda VI. Lambda VI eu posso representar como sendo lambda VJ delta IJ. É uma forma chique, né, de representar. Quando eu faço isso, repare que esse índice aqui, J, aparece aqui como o mesmo índice. E eu posso então relacionar o tensor A e o tensor identidade por meio dessa relação. VJ, você põe em evidência, AIJ menos lambda delta IJ igual a 0. Que é isso daqui. Isso aqui é uma equação que ela vem simplesmente da definição do que é um autovetor, que usa o autovalor também junto, né? Agora, considere que eu queira calcular o determinante desse tensor A menos lambda I. Eu sei que A menos lambda I é tensor zero, é um tensor nulo, pela definição de autovalor de autovetor. E o determinante de zero é zero. Então, se eu monto essa matriz, que seria A menos lambda I, então A11 menos lambda, A12, A13, A21, A22 menos lambda, enfim, essa matriz já entenderam já? E tiro o determinante, eu vou ter o seguinte, vamos lá, vermelho primeiro, determinantezinho, pegar aqui, pontilhado, tracejado. Então, de vermelho, primeiro vou ter esse cara, que multiplica esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aí vai dar esse termo 1. A11 menos lambda, que multiplica A22 menos lambda vezes A33 menos lambda, menos A23, A32, né? Termo 1. E aí, fazendo a mesma coisa, pegando agora de verde, esse cara, aí no segundo eles tem que mudar a ordem, né? Que multiplica esse vezes esse, menos esse vezes esse, você vai ter aqui A12 que multiplica A23, A31, menos A21 que multiplica, abre parênteses, A33, menos lambda. Enfim, entenderam já?
Se eu faço isso pro termo 1, termo 2, termo 3, eu pus aqui de vermelho, de verdinho e de laranja, cada um, e põe aqui embaixo. Termo 1 é igual a esse daqui, termo 2 é igual a esse daqui, termo 3 é igual a esse daqui. Multipliquei todo mundo aí, tem um monte de termo que aparece, termo 1 tem um monte de parênteses de duas coisas que multiplica e tal, um monte de distributiva. Não vou perder tempo aqui não, façam em casa, eu vou dar um zoom aqui, ó, no zoom máximo que tiver, aí vocês dão um pause aí e copia. Aqui nem dá caber, deixa eu fazer o seguinte, pronto, termo 1, pronto, aí copia aí, dá um pause, copiou, beleza, depois você checa isso na tua casa, e desenvolve isso daqui. Tem que somar esses três termos, porque esse cara é o determinante desse brother. Que eu sei tem que ser zero. Porque A menos lambda I, pela definição de alto valor e alto vetor, é igual ao tensor nulo. E o determinante de zero é zero. Então, o determinante desse tensor tem que ser zero também. Se eu pego esses caras somo igual a zero, somando os três termos e separando o resultado em termos de lambda e suas potências, olha que coisa mais bonitinha, você vai descobrir, cara, que você vai chegar nessa equação muito louca, em que o determinante desse tensor A menos lambda I vai ser isso que está aqui no quadro. Ou seja, o polinômio característico do tensor A. Beleza? Eu posso até falar o seguinte, depois eu falo de tudo isso daqui, que isso daqui, pega o azul, é igual a zero. Pronto, e aí cheguei, não, mas eu coloquei um zero também, intracejado, não ficou legal, padrão, zero. Então aqui eu meio que mostrei de onde vem aquele polinômio característico. Os invariantes, cara, o primeiro, o segundo e o terceiro apareceram aqui, velho. Olha que doideira. Aquelas definição maluca, traço de não sei o que ao quadrado, menos traço ao quadrado, sobre 2, 1/6. Aquela maluquice toda apareceu espontaneamente aqui, a partir de uma coisa muito, muito, muito simples e elementar, velho. A definição de um alto valor e um alto vetor. Olha que doideira. Então a gente provou, cara, que o determinante disso daqui é o polinômio característico, que é igual a zero. Então, resumo da obra, dessa forma, mostramos, que coisa linda, que o polinômio característico de um tensor A é obtido a partir da simples definição de um tensor como uma transformação linear que opera transformando vetores em vetores, e da definição secundária de um alto vetor como sendo o elemento particular desse espaço vetorial vinculado a transformações colineares com constante de proporcionalidade equivalente ao alto valor principal de A. Isso aqui foi o que eu escrevi na minha cabeça mesmo, tá? Eu faço um esforço muito grande para eu escrever com as minhas palavras o que eu entendi da parada para poder explicar para vocês. Se eu pegar, às vezes, da forma que um livro escreveu, não é a forma que eu entenderia melhor. Então, eu tento fazer uma conversão, assim. E quando o livro é muito bom, assim, eu só leio o que o livro falou, assim, falo, Rutherford disse isso, né? E é isso. Então, mostramos ainda que os três invariantes, olha que coisa mais bonita, mostramos ainda que os três invariantes do tensor A surgem de forma natural quando fazemos o cálculo do determinante da relação A menos lambda I, oriunda da definição do que convencionamos chamar de alto valor e alto vetor. Podemos afirmar, então, que os autovalores de A, genérico, são as raízes da equação mais simples, determinante de A menos lambda I igual a zero. Olha que legal. E aí, deixa eu ver como é que está aqui. Para finalizar a aula de hoje, eu vou só ler essas propriedades importantes desses autovalores e autovetores, para a gente dar uma organizada na cabeça. E aí eu vou encerrar então a aula de hoje, tá? Esse curso, a duração de cada aula não tem nenhum tipo de regra, lei, norma, ou enfim, padrão. Eu estou fazendo conforme eu vou conseguindo fazer. Então tem aula de 2 horas, aula de 1 hora, aula de meia hora, aula de... Enfim, a energia que eu tiver no dia, o assunto que eu tiver que falar, como eu estiver me sentindo para falar sobre aquele assunto, enfim. Estou fazendo o melhor que eu posso, mas é isso, não tem um padrão não. Às vezes chega uma galera e fala assim, tinha que ter toda aula 20 minutos e tal. Alguns colegas meus da engenharia, eles têm mais talento, assim, para ser robô, cara. Eu não tenho. Então, assim, eu não consigo operar nessa coisa, assim. Para mim isso aqui é muito importante, então, se eu estiver muito empolgado, eu vou falar o tempo que eu quiser falar. Se eu estiver desanimado, eu falo o tempo que eu quiser falar. E é isso, galera. Então eu não faço nem ideia de quanto tempo eu tô aqui falando já, não tô gravando também tempo, não uso cronômetro, eu vou falando, e é isso. Então, para finalizar aqui, propriedades importantes, tá? A equação cúbica para lambda, ela possui coeficientes reais.
tem 3 raízes, é um polinômio de terceiro grau. Então pelo menos um vai ter que ser real, velho. Mesmo que eu tenha uma raiz, um par complexo, o outro vai ter que ser real, tá? Então ela tem pelo menos uma raiz real para a lambda, ou seja, possui pelo menos um alto valor. Desde que os 3 invariantes sejam invariantes, a transformação de coordenadas, não sei nem porque eu escrevi essa frase, porque ele tem que ser mesmo para ser invariante, as raízes do polinômio característico também são, ou seja, o desde que talvez seja assim, como esses caras já são invariantes, né, as raízes do polinômio também são, beleza? Ou seja, os autovalores também são invariantes com relação a essas transformações. São inatos, assim. Se A e A transposto possuírem os mesmos invariantes principais, então a equação característica de A é igual à equação característica de A transposto. Logo, A e A transposto possuiriam os mesmos autovalores. Isso aqui é um negócio interessante, cara, que é o seguinte. Quando a gente olha aqui para cima e vê os invariantes, primeiro, segundo, terceiro, primeiro é o traço. O traço de um tensor é igual ao traço do transposto. Perfeito? Porque o traço, você transpõe, você troca mais aqueles elementos não diagonais. Então não mudou porra nenhuma. O segundo invariante, ele já é um pouco mais complicado, tá? Porque ele envolve o traço de A, que é invariante, que é o mesmo do A e do A transposto, e o traço de A ao quadrado. A ao quadrado, o traço, a gente viu que é A e K, AKI. Tá? A e K, AKI é o traço de A ao quadrado. O que seria o traço de A transposto? Aí você teria que pegar o traço de A transposto, o que seria o traço de A transposto ao quadrado? Você tem que pegar A transposto, elevar ao quadrado, tirar o traço. Verifique aqui em casa, isso eu não verifiquei ainda e não estou a fim de fazer isso aqui agora, se necessariamente A e A transposto terão os mesmos invariantes ou em que condições isso aconteceria. Isso pode ser um exercício, não vai entrar como para casa, mas tentem checar isso daí, tá? E aí, o que eu estaria falando é o seguinte, se A e A transposto têm os mesmos invariantes, então eles vão ter os mesmos autovalores. Essa é uma propriedade geral. Bom, propriedade 4. Eu coloco aqui a minha equação característica. Se a gente olha para ela, a gente sabe que 0 vai ser um autovalor de A se e somente se o terceiro invariante for 0. E o terceiro invariante, o primeiro para casa da aula de hoje, definiu que era para você provar que o terceiro invariante era igual ao determinante de A. Então, se o terceiro invariante é 0, o determinante de A é 0. Ou seja, se o determinante de A for 0, então 0 é um autovalor de A. Beleza? E não pode haver mais de um autovalor de A caso seu polinômio característico possua raízes complexas. Porque a gente já aprendeu que essas equações assim de terceiro grau, né, as raízes complexas aparecem meio que junto com seus conjugados ali e tal. Então, assim, se tem duas raízes complexas, vai ter que ter, só pode ter um autovalor de A. Não tem mais, porque tem 3 raízes para a equação do polinômio característico. Beleza? Então são algumas propriedadezinhas, né, de autovalores e autovetores. Eu vou parar por aqui na aula de hoje. Queria apresentar então os invariantes, aplicações, autovalores, autovetores. Espero que tenham curtido a aula de hoje. E na aula que vem eu vou partir então para uma coisa mais very crazy, que é a dedução do teorema de Cayley-Hamilton, que eu estou bastante empolgado, mas isso é para a próxima aula. Então espero que tenham apreciado aqui a aula de hoje, que tenham entendido esse assunto, que tenham se empolgado, que tenham conseguido enxergar nele a mesma beleza que eu enxergo quando eu vou falar desses invariantes, que eu acho um negócio muito interessante, como as coisas vão meio que se conectando, linkando, sabe? Então espero que tenham curtido também. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Isso aqui não é outra coisa do canal do Ciência e Brisa. E eu vou aqui parar minha gravação.